que esse não é um ano comum para a igreja do Senhor, né? É um ano que Deus promete coisas novas. E Deus tem implantado no meu coração isso, e eu tenho agarrado com todas as forças. Eu não vou deixar esse ano passar sem dar o meu melhor, né? Me disponibilizar, e espero que a igreja também entenda isso, porque não é um período comum, não é um ano comum, não é numerologia que a gente está falando, mas é um ano que Deus escolheu para transformar nossas vidas. Aquele que estiver disponível a Ele, com certeza vai ver diferença nesse ano. Não é o mês de janeiro, não é nada disso que vai mudar, porque as contagens de dias continuarão sendo as mesmas, mas a nossa atitude tem que ser diferente, amém? E inspirado nisso, o Espírito Santo me levou até uma palavra que está em Marcos 5, versículo 25 até o 34. É uma palavra que, acredito eu, todos conhecem. Marcos 5, 25. E mais uma vez eu reforço, não é o presidente, não é uma conta bancária elevada, não é o seu novo emprego, né? Aqueles que não têm também vai receber, amém? Mas não é isso que vai ser diferente nesse ano, né? Eu creio que é um ano profético, é um ano que Deus tem preparado desde lá a antiguidade. Ele já sabia que esse ano viria para nós, para poder nos reerguer, para poder nos colocar de volta no trilho, de volta no centro da vontade dele, amém? Deus quer usar a igreja poderosamente, fazer com que a igreja volte a ser uma igreja missionária. E quer que a igreja se prepare, se capacite para fazer a vontade dele. Porque sem preparação só há fracasso. Mas com preparação e com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que a igreja vai continuar, vai se edificar a cada dia com o Espírito Santo trabalhando junto conosco, amém? E aí na palavra com a qual a gente vai ler, Marcos 5, versículo 25, diz assim: grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, porém a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? É uma palavra que é bem parecido com o momento que nós passamos. Eu falo a igreja em geral, não falo somente a casa do oleiro, mas eu falo a igreja de todo mundo, a igreja do mundo inteiro, que nós somos um corpo, independente de cidades, de estados, de nações, nós somos um corpo. E eu percebi que esse ano de 2017 a igreja esteve um pouco, vamos dizer que dispersa, né? A gente não viu um agir centralizado assim nas coisas mais duras que o mundo tem nos proporcionado. As dificuldades, as prostituições, as drogas, as imoralidades sexuais nas escolas, dentro dos lares. Nós não tivemos essa oportunidade de ver a igreja trabalhar em cima disso. Mas por quê? Eu entendo que Deus estava nos preparando para esse tempo, para agora, porque nada no reino de Deus acontece por um acaso, né? As nossas vidas, nossas coisas podem acontecer por acaso, mas as coisas de Deus não. Tudo é preparado. E a vida daquele que também se disponibiliza para ser usado por Deus, para poder ser filhos de Deus, né? Porque você também tem que dar o seu primeiro passo. O Espírito Santo lhe escolhe, mas se você não tiver esse entendimento e esse desejo de ser filho, nada vai acontecer na sua vida. Então a gente vê através da vida dessa mulher que ela se disponibilizou a buscar a cura. Ela procurou de formas naturais, meios naturais para conseguir a cura dela, né? Como a gente consegue ver aí no texto.
E aí a gente vê que ela precisou de 5 armas para poder conseguir essa cura, para alcançar a cura. Primeira delas, esperança, porque ela acreditou até o fim que seria curada. Segunda arma que ela usou seria a fé, porque mesmo com todos os fracassos, porque ela gastou tudo que tinha para conseguir a cura, 12 anos, ela não desistiu de buscar a cura. A terceira dela foi a perseverança, continuar lutando, como eu já disse, mesmo com os desacertos, né? Permaneceu batalhando, procurando de qualquer forma, vendeu tudo que tinha, como já foi dito, perdeu tudo, mas continuou buscando, lutando, procurando uma forma de encontrar a cura. Aproveitou a chance, não deixou para depois. Essa tem sido uma das armas mais disfarçadas de Satanás na vida do crente. Não aproveitar as oportunidades. Nós temos mania de pensar que deixando as coisas para depois, né? Não vou ler a Bíblia não, vou ler daqui a um ano, porque vai estar mais perto do meu propósito se cumprir, do meu chamado se cumprir, do propósito dele na minha vida se cumprir. Não vou ler a Bíblia hoje porque eu tenho que fazer isso. Sempre deixando as coisas para depois, principalmente as coisas de Deus, né? A gente coloca todas as coisas, infelizmente, na frente. E isso foi o que ela teve de diferencial, não deixou para depois, né? Você pode ver aí no texto que assim que ela viu Jesus, ela só ouviu o boato, ela não contou 2 vezes. Ela foi direto buscar a cura dela, porque ela estava atenta, os olhos espirituais dela estavam abertos. E a outra arma foi buscar Jesus, né? Ela não titubeou, ela procurou buscar em Jesus a cura. E nós precisamos buscar isso nele também. Às vezes a gente pensa que a nossa subsistência está em fazer um bom curso, concluir os estudos, concluir a faculdade, encontrar um bom emprego para poder manter a nossa subsistência, mas não está aí não. A nossa sobrevivência depende unicamente do Espírito Santo. As armas espirituais que nós precisamos, os frutos espirituais, vai vir se você buscar no Espírito Santo, porque Ele que é o seu refletor na escuridão, é Ele quem vai lhe guiar pelos caminhos corretos, é Ele que vai lhe dizer para onde ir e para onde não ir. É o Espírito Santo que vai dizer a você o que é certo e o que é errado. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar Ele, nele, buscar força no Espírito Santo. Não buscar um conselho de amigos, não buscar um conselho até nos pastores. Primeiro a gente tem que procurar o Espírito Santo. Todo mundo tem acesso a Ele. Todos que estão aqui, eu creio, tem Ele habitando dentro de si. Então tem que começar a buscar forças dentro de você mesmo, porque o Espírito Santo habita em você e você precisa dar lugar a Ele na sua vida. Você não pode estar procurando em coisas terceirizadas, no dinheiro, na saúde, até que tem gente que procura no celular uma coisa para poder se apoiar a sua atenção. Você não precisa disso para poder você ter sua vida completa, sua vida preenchida. Você precisa tomar uma decisão de buscar imediatamente o Espírito Santo, porque é Ele quem vai preencher a sua vida. Então a gente vê que com essas 5 armas é possível sim fazer com que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas e ser canal de bênção também para outras pessoas. O crente hoje tem uma dificuldade, que ele procura muito a cura, mas pouco procura curar. Pouco procura levar uma palavra de incentivo, uma palavra de oração, uma palavra de libertação. E o mundo tem perecido com isso. A quantidade de pessoas que tem hoje fora da igreja, que é uma quantidade incalculável, é culpa nossa. Nós que não tomamos a decisão de buscar essas pessoas, levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? Quando eu vejo aqui falar de fé, eu percebo que infelizmente é o que mais falta na igreja hoje. É o que mais falta para o crente hoje. Pouco está se diferenciando o homem natural do homem de fé. Porque se a gente passa no beco escuro, a gente já esquece da nossa fé. Se a gente sai na rua mais do que 9 horas da noite, a gente esquece da nossa fé. A gente está olhando com os olhos naturais. A gente não está vivendo com os olhos da fé, né? A gente tem esperança, tem mais esperança de que vai ser assaltado do que vai ser protegido por Deus. E isso é o problema que está acontecendo hoje dentro da nossa igreja, nas nossas vidas. A gente se importa muito com o que os outros vão dizer,
mas não se preocupa muito com o que Deus vai pensar de nós. Não se preocupa. Eu mesmo falo de mim mesmo. Eu procuro fazer aquilo que vai agradar as pessoas, mas muitas das vezes esqueço. Na tentativa de agradar as pessoas, esqueço que primeiramente tem que agradar a Deus. E isso a igreja precisa tirar de dentro de si, para poder não perder a oportunidade de aproveitar cada minuto desse ano, que é um ano de céus abertos sobre as nossas vidas. Eu já vi várias pessoas, vários homens de Deus e mulheres de Deus falando isso. E cabe a gente estar com os olhos abertos para poder não deixar essa oportunidade passar, né? Quem sabe 2017 poderia ter sido diferente se a gente tivesse esse entendimento hoje. De que poderia ser um ano profético, não somente na política, mas ser um ano profético também em todas as áreas das nossas vidas, né? Hoje, se você está fora de uma vaga de emprego, é porque você olhou mais para a crise do que para Cristo. É porque você olhou mais para baixo, para o homem, do que olhou para o céu. A gente não olha muito para o céu, a gente anda mais de cabeça baixa do que de cabeça erguida. E isso tem que mudar. O que mudou na vida dessa mulher não foi só o fato dela ter encontrado com Jesus, mas foi porque naquele momento ela resolveu fazer a diferença na vida dela. A nossa diferença, a nossa mudança precisa acontecer dentro de nós primeiro. Para que a gente promova a mudança no outro, a gente precisa deixar Deus promover em nós. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas esse ano. Eu creio que Deus vai fazer isso, porque eu tenho certeza de que nós não vamos mais perder tempo. Nós não vamos mais perder tempo assistindo novela, porque nós não fomos feitos para isso. Nós não vamos mais perder tempo trocando o futebol pelo culto, porque nós não fomos feitos para jogar bola. Nós somos feitos para levar o reino de Deus a toda criatura. Foi por isso que Jesus nos escolheu e nos trouxe até aqui. Ele não nos trouxe até aqui para ser mais um, eu tenho certeza disso. Ele não nos escolheu para ser mais um no meio da multidão, porque existem muitos que se dizem evangélicos, mas eu conheço poucos cristãos. E eu estou lutando para poder me tornar um também, porque a gente só consegue ser cristão quando a gente consegue refletir Cristo dentro de nós. Se Jesus não estiver trabalhando nas nossas vidas, se a gente não estiver abrindo o mais obscuro dos nossos segredos ocultos a Deus, independente do que seja, Ele não vai conseguir trabalhar na sua vida. É você a única pessoa que pode impedir o agir do Espírito Santo dentro de você. Quando você reconhece que você precisa ser tratado, é aí que Ele começa a procurar uma forma de trabalhar dentro de você. Mas você primeiro precisa reconhecer que precisa. E essa mulher, como a gente consegue ver aqui no texto, ela reconheceu que ela precisava de ajuda, ela procurou ajuda, e só em Jesus ela encontrou o lugar certo dessa ajuda. E é nele também que nós vamos encontrar o lugar certo. Não é nem dentro da igreja, é no lugar secreto. Porque no lugar secreto lhe prepara para você ser igreja. Não adianta você estar dentro da igreja e fora do lugar secreto. Não adianta você estar dentro da igreja e fora do Santo dos Santos. Porque eu vivi isso durante esses últimos 2 anos e não vi muita mudança, não vi diferença nenhuma na minha vida. Pelo contrário, eu vi que minha vida estava retrocedendo, espiritualmente falando. Mas em 2 meses que eu me determinei, botei isso na minha cabeça e falei, eu vou buscar a Deus, independente da minha vontade, eu pude contemplar o Senhor trabalhar verdadeiramente na minha vida. Mas mau costume que eu tinha, já comecei a perder, porque é Ele que tira. Não adianta você dizer que pela força do seu braço você vai mudar alguma coisa na sua vida. Não adianta, nem tente, porque você vai gastar energia e perder tempo. Só no lugar santo dos santos você consegue ver Deus trabalhar de glória em glória. Não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã, mas é de glória em glória, pouco a pouco, porque o Espírito Santo trabalha de forma mansa. Ele não trabalha como um furacão que chega e sai arrastando tudo de ruim, não. Ele, à medida que você vai dando acesso a Ele, a sua vida, Ele vai trabalhando em todas as áreas dela. Então você precisa querer ser curado. O primeiro passo para você ser curado por Deus é querer ser curado. Amém? E a gente consegue ver no texto que essa mulher, como já foi dito, passou 12 anos tentando, através de medicina da época, curar-se dessa hemorragia que parecia ser impossível curada por homens. E era. Os homens não iriam conseguir. Até porque a medicina daquele tempo não era uma medicina como a que nós temos hoje. E aí, você vê aí em Marcos 5, 26, que diz que e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido
tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Você vê muitas igrejas se fechando porque os pastores às vezes querem levar o peso do povo nos seus ombros. Não adianta também você querer levar a sua família nos seus ombros, os seus amigos nos seus ombros, as pessoas que você gosta e você quer trazer para Cristo nos seus ombros. É preciso você colocar ela na mão do Senhor. É preciso você orar pela vida dela. Não adianta você também criticá-las, porque isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dessas pessoas. O que ela precisa, na verdade, é do amor de Deus. O que ela precisa, na verdade, é ver a paciência do Senhor através da sua vida. Muitas pessoas têm se equivocado em achar que críticas, apontar erros, vai salvar vidas. Isso não vai salvar ninguém. Isso só vai afastar as pessoas de você e, consequentemente, de Cristo, já que você age em nome dele, já que você se diz ser filho de Deus. Então, quando as pessoas olham para você e não vê Cristo, ela não vai conseguir ser salva, porque o Espírito Santo precisa estar trabalhando na sua vida. O brilho do Espírito Santo precisa estar dentro dos seus olhos, para que quando aquela pessoa olhe dentro dos seus olhos, não pelo que você diz, mas pelo que ela vê dentro de você, ela seja transformada, ela seja tocada. Porque eu me recordo que o que mais me chamou a atenção, na primeira vez que eu pisei meus pés numa igreja evangélica, porque eu era católico até os 22 anos, não foi a pregação do pastor, não foi o ministério de dança, foi algo simples, foi um abraço na entrada. Naquele momento eu senti que algo diferente tinha naquele lugar, que existia algo diferente naquele lugar, porque alguém me abraçou de uma forma tão intensa, tão forte, espiritualmente falando, que só aquele abraço já me desarmou para poder ouvir a palavra. Então, o agir de Deus na sua vida, através da sua vida, na vida de outras pessoas, começa por coisas simples, por uma palavra, por um gesto. Não precisa você pregar para poder as pessoas ver Deus dentro de você. Precisa você ter um bom testemunho de vida. Precisa você carregar a glória de Deus. E para você carregar a glória de Deus, você tem que deixar Ele limpar toda a sujeira que há dentro de você. E como essa sujeira é limpa? Você precisa reconhecer que elas existem. Você precisa assumir que precisa ser limpado por Deus, ser purificado por Deus. Se você não assumir isso, se você dá uma de durão, de bonzão, nada vai acontecer. Deus não vai conseguir agir dentro de você. Deus não vai conseguir te transformar. Deus não vai conseguir agir na sua família. Deus não vai conseguir agir na vida de ninguém através de você. Infelizmente é uma vida vaga dentro da igreja. Então, o que a gente precisa procurar é buscar a Deus, para que Ele possa agir através das nossas vidas. Primeiramente agir em nós e depois agir na vida de outras pessoas. Não procure levar livros achando que se você não for um livro aberto, não for uma Bíblia aberta para outras pessoas, que essas pessoas vão ler você, vão ler esse livro, elas vão ler você, elas vão ler o testemunho que você passa para ela. E o Espírito Santo nos ensina que nós precisamos ser curados para curar, né? Jesus fez apenas em segundos aquilo que nem a mulher nem ninguém conseguiu fazer no decorrer de 12 anos, que era a cura daquela hemorragia. Jesus não precisa de muito para poder trabalhar, te transformar. As coisas, como eu já disse, acontecem de glória em glória. Mas para um milagre acontecer, Deus não precisa de uma vida inteira. Ele só precisa de um minuto, que você dê atenção a isso, que você se disponibilize a se colocar diante de Deus e assumir seus erros, suas dificuldades, para que Ele possa entrar e agir dentro de você. Ele só precisa de um segundo, um momento de disponibilidade sua, de um coração disponível, quebrantado, para que Ele possa agir. E não precisa de muito tempo. Ele só precisa de um segundo de fé, um segundo de fé seu, para que Ele possa transformar a sua vida e a vida da sua família, a vida das pessoas que te seguem, a vida de todos. Mas você precisa desse momento com Deus. Você precisa dar a oportunidade a Ele de transformar a sua vida. Eu vejo pessoas que, quando no mundo seguia essas bandas de pagode, bandas de rock, se vestia, né, como aqueles cantores. Mas eu nunca
vi tanta dificuldade para alguém seguir alguém como um alvo, como um exemplo, como eu vejo as pessoas que seguem a Cristo. E essa dificuldade quem cria somos nós mesmos, né? Muitas pessoas têm facilidade em ser parecidos com cantores, com jogadores, fazer cortes parecidos, isso é fácil. Mas o difícil é você, com a força dos seus próprios braços, ser parecido com Cristo. Então, Deus está nos dando uma chave, que é ser igual a Ele, procurar ser igual a Ele. Ser igual ninguém vai conseguir, mas ser parecido todos nós podemos, porque o Espírito Santo nos conduz a isso. O Espírito Santo nos leva a ser parecido com Ele, com Cristo. Então, para que Ele possa refletir a imagem e semelhança dEle em nós, nós precisamos querer, nós precisamos buscar isso dEle. Amém? Você vê que diante de toda essa situação, só precisou da presença de Deus para transformar a vida daquela mulher. E para que ela pudesse estar sendo exemplo e modelo hoje, há mais de 2000 anos, para milhares e milhares de pessoas. Quantas pessoas não foram curadas e tocadas pela vida dela, por um segundo de atenção que ela deu a Deus? É isso que está faltando nas nossas vidas. Dá um segundo, né? Como já foi dito, dá um segundo de atenção a Jesus, porque um momento só que Ele apareceu foi o suficiente para transformar uma doença que já durava 12 anos. Imagine você com suas dificuldades pequenas, que faz com que você se afaste de Deus, se esse Deus todo-poderoso que nós servimos não é capaz de, em um segundo de fé, que nós darmos a oportunidade a Ele, de transformar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Ele pode ter acesso, mas nós precisamos abrir a porta. Amém? Sobre a passagem, naquele dia algo estava diferente. Nela havia determinação. É o que nos falta. Determinação, desejo de mudança, desejo de transformação. O ano já foi dado. A flecha está nas mãos de cada um de nós. Mas precisamos acertar e atingir o alvo. Precisamos mirar nele para poder conseguir aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Para que a gente possa fazer aquilo que Ele nos fez para fazer. Para que a gente possa viver aquilo que Ele nos preparou, nos criou para fazer, para viver. E a maneira mais saudável de você curar alguém é você sendo instrumento. Nunca, nesses 4 anos que eu sirvo a Deus, eu ouvi dizer que Jesus, nos 4 evangelhos que eu já li, passou por um momento de enfermidade. Você não vai ver dizer que Jesus estava enfermo, que Jesus estava sentindo nenhuma necessidade. Sabe por quê? Porque a forma mais saudável de você ser curado, de você ter a cura na sua vida, é você curando. Veja se você se sente bem. Eu, particularmente, me sinto bem melhor presenteando do que recebendo presente. Então, quando você vê alegria dentro do rosto de alguém, você vê alegria no rosto de alguém, você se sente como se você tivesse recebido um presente. Então, para que você seja curado, você precisa ser um instrumento de cura. Porque você vai ser uma pessoa saudável espiritualmente falando, levando presentes espirituais para outras pessoas, dando presentes espirituais, doando um pouco do seu tempo. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando em se disponibilizar. Abrir mão de meia hora do seu programa preferido. Abrir mão de meia hora do seu hora extra que você próprio inventa quando você é dono do seu próprio negócio, para poder levar uma palavra de vida. Porque eu tenho certeza que essa palavra de vida que vai servir para o próximo vai te curar também. Porque Deus é um Deus tão generoso que até quando a gente dá, a gente recebe. Então a gente precisa ter esse entendimento de que a gente precisa nos entregar a Deus. Se entregar a Deus é isso, amar. Deus nos ensinou a amar. E nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos ser pessoas amorosas, se preocupar com o próximo, sem olhar para os nossos pés. Nós não precisamos olhar para as nossas dificuldades, não precisamos olhar para as nossas circunstâncias. Nós precisamos olhar para Deus e saber que Ele vai suprir as nossas necessidades. Isso é ação de fé, isso é um entendimento de fé. Nós precisamos ter perseverança que nessa mulher teve e continuar lutando, ainda que as dificuldades venham, ainda que as necessidades apareçam, porque a necessidade é um teste para mostrar a você mesmo que você precisa melhorar, que você precisa crer mais em Deus.
Porque somente quando nós passamos por dificuldade, muitas das vezes, é que a gente segue duas vertentes. Ou a gente tem fé e busca a Deus de verdade, ou a gente larga tudo e vira as costas para Deus. Porque cansa. Ser apertado por Deus cansa. Mas Ele quer testar você e provar para você mesmo, porque Ele sabe todas as coisas, que você precisa dEle. Aquela mulher só foi curada quando ela percebeu que os médicos daqui da terra não tinham remédio para a doença que ela tinha. Ela só foi curada quando ela percebeu que só Deus podia dar a ela aquilo que ela precisava. E é isso que a gente precisa. Entender que nem médico, nem advogado, nem ninguém aqui nessa terra vai nos dar a libertação, vai nos dar a cura. Ninguém. Somente Deus vai dar aquilo que nós necessitamos. Amém? Deus é um Deus presente na vida daqueles que nele crê, na vida daqueles que buscam Ele. E se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma luta, não desista. Essa mulher viveu 12 anos sofrendo dessa hemorragia, mas quando ela ouviu dizer que Jesus estava naquela cidade, ela buscou nele a cura. Ela não deu as costas e disse: já estou 12 anos orando, já estou 12 anos pedindo a Deus para ser curada. Ela buscou nele e nem necessitou que Jesus tocasse nela. Ela mesma foi até ele, mostrando a nós que a iniciativa tem que partir dentro de nós, tem que partir da gente. Você que precisa buscar, você que tem que dar o primeiro passo. O poder vem de Deus, mas o primeiro passo tem que ser de você. O primeiro passo tem que partir do homem, tem que partir de você. Se essa dificuldade perdurar, segure em Deus, que Ele vai te curar. Amém? Esse ano, o Senhor quer te usar de uma forma sobrenatural. Mas você precisa dar lugar a Ele. Você precisa ser usado por Ele. Você precisa trabalhar dentro, deixar Ele trabalhar dentro de você, para que Ele possa trabalhar em outras pessoas. Tudo que vai acontecer daqui para frente, pode colocar na nossa conta. Tudo que acontecer de ruim pode colocar na nossa conta, porque cabe a nós intervir sobre essas coisas. Se elas não deixarem de acontecer, é porque a gente não está fazendo nosso trabalho direito. Somente a quantidade de pessoas que aqui tem, se pregasse para 10 pessoas, já seria o suficiente para poder a gente ter uma pequena mudança. Não estou dizendo de você sair desembestado falando de Deus. Eu estou dizendo para você ser exemplo no meio das pessoas. 10 pessoas que vê uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, ela vai reconhecer que Deus está na sua vida, porque o Espírito Santo fala sozinho. Não é a gente que convence ninguém, não são nossas palavras, não é o nosso conhecimento teológico que fala por nós, mas é o Espírito Santo que age através de nós. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Se nós não darmos a oportunidade do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, infelizmente nós seremos mais um. Infelizmente nós não seremos pessoas que deixarão um legado. Não é o nosso foco, o deixar um legado. Mas é importante você deixar um legado como uma mulher, um homem de Deus. Alguém que fez a diferença. Alguém que fez a diferença como John Wesley, que fez com que uma Inglaterra corrompida pelo ateísmo voltasse a buscar a Deus. Nós podemos fazer com que o Brasil volte a buscar a Deus. E dessa vez ensinar corretamente. Ensinar corretamente sem machucar, mas amando. Porque Deus nos escolheu para amar e não para machucar. Às vezes a gente fere pessoas pensando que está pregando o Evangelho. Mas o Evangelho que Jesus me ensinou foi o Evangelho do amor. O Evangelho do respeito ao próximo e da gratidão. Se você está vivendo outro Evangelho, não é o verdadeiro Evangelho. Se você conhece um Evangelho de dureza somente, porque também tem que ter um pouquinho, você não conhece Jesus ainda. Você precisa colocar seus joelhos no chão e buscar a direção do Espírito Santo para aprender a amar. Primeiramente, amar você mesmo e amar o seu próximo. Não esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, porque a nossa maior dificuldade está sendo
amar primeiro as coisas e depois a Deus. Nossa maior dificuldade está sendo pensar somente em nós mesmos. Pensar no que é que a gente vai comer amanhã, no que é que a gente vai vestir. Sendo que em Mateus 6,33 ele já nos disse o que é que a gente precisa fazer. Todo mundo já está cansado de saber esse versículo. Todo mundo já conhece, mas poucos vivem ele. E eu me coloco nesse meio porque eu sei que preciso melhorar, que preciso mudar, que preciso amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. Que preciso parar de me preocupar com o dia de amanhã, que preciso parar de me preocupar com as coisas que eu não tenho e agradecer pelo pouco que Ele me dá, pelo pouco que Ele nos dá. A gente fala pouco de forma pejorativa, porque Deus não dá pouco a ninguém. Deus só dá tudo em abundância. Mas às vezes a gente olha para o lado, a gente quer ter prosperidade. Não, a gente não quer ter prosperidade, porque prosperidade é quando tudo em sua vida é abençoado por Deus. Sua família é abençoada, seu trabalho, suas necessidades são supridas. Mas a gente procura riquezas. A gente olha para o carro do vizinho, a gente olha para a profissão boa que ele tem, melhor do que a nossa. A gente olha para a casa dele, como é maior que a nossa. Isso não é buscar prosperidade, isso é buscar riqueza. A prosperidade você já tem. A prosperidade começa quando você entra no seu quarto e busca de Deus ter uma vida correta. Quando você se aplica a ter uma vida correta diante de Deus, pode ter certeza que não vai lhe faltar nada. Pode ter certeza que, ainda que falte, Deus vai lhe ensinar alguma coisa através daquilo. Não é algo à toa, não é algo por um acaso. Tudo que acontece nas nossas vidas não é por um acaso. No mundo pode acontecer as coisas por um acaso. Na vida do homem natural acontecem acasos. Mas na vida daqueles que se dizem filhos de Deus, tudo tem um motivo. E o motivo principal é nos salvar. Porque foi por isso que Ele se entregou, foi para isso que Ele morreu na cruz. Foi para nos salvar e nos fazer ser instrumento na vida de outras pessoas. Ser uma arma, um instrumento nas mãos de Deus. Isso é um privilégio para poucos. Essas cadeiras aí não estão vazias, porque Deus trata de preenchê-las com anjos para nos proteger, para nos interceder por nossas vidas. Na nossa casa, se nós deixarmos um filho nosso e orarmos por ele, Deus está lá com ele também. Deus manda os seus anjos tomar conta dele. Então a gente não precisa estar se preocupando porque meu marido ainda não se converteu, porque meu filho ainda não saiu do mundo das drogas. Nossa preocupação não tem que estar nas outras pessoas. Nossa preocupação precisa ser, primeiramente, se Deus está agindo dentro de nós. Porque se você não deixar Ele agir dentro de você, Ele não vai poder agir através de você na vida da sua família. Ele não vai poder agir através de você na vida dos seus amigos, através das pessoas que você ama. Então sua primeira preocupação tem que ser em ter Deus, ao invés de se preocupar primeiramente em dar Deus. Primeiramente tenha Deus dentro de você. E Deus tem falado também, pare de esconder os dons que Deus tem te dado. Às vezes as limitações que nós criamos nos impede de fazer com que Deus possa agir através das nossas vidas. As limitações começam aqui na nossa cabeça, mas o Espírito Santo pode tratar isso. Se você reconhecer que você precisa dele, porque não é você que vai fazer nada, não é você, não sou eu que faz a obra, é o Espírito Santo. Então toda vez que você se limita, você está duvidando do agir do Espírito Santo, você está limitando o Espírito Santo de trabalhar dentro de você. Então pare de dizer que os seus dons não são válidos, que seus dons são simples demais, que você é uma pessoa que não sabe ler. Pare de usar isso como desculpas. Porque aquela mulher poderia também usar a desculpa de que não poderia romper aquela multidão, que não era pouca pessoa que seguia Jesus. Ela teve que romper uma multidão para tocar nele. E você precisa romper com suas dificuldades também para poder tocar em Jesus. Você precisa romper com suas dificuldades para ser curado, para ser tratado. Seja instrumento de cura na vida de outras pessoas, para que Deus possa te curar também. Passe pelo tratamento de Deus, pedindo para que Ele lhe trate. Passe pelo tratamento de Deus, pedindo para ser curado. E tenha certeza que você também vai ser instrumento de cura nas mãos do Senhor. Amém? O
texto diz, como já foi dito, que aquela mulher rompeu com a multidão. Rompa com seus obstáculos, rompa com suas dificuldades, rompa com aquilo que lhe prende, que lhe afasta de Deus, porque isso também é um obstáculo para nos afastar dele. Se você passa mais tempo falando com pessoas virtualmente do que pessoas físicas, isso já é um motivo para se preocupar. Porque se você não está conseguindo falar com uma pessoa física que anda do seu lado, eu acho difícil você conseguir falar com Deus. Deus não tem um WhatsApp. A única forma de você conseguir acesso a Deus é de joelhos no chão. Então, você comece a identificar aquilo que te afasta de Deus. Comece a identificar aquilo que te distancia de Deus. Será que realmente você não tem tempo para buscar a Deus? Ou você não dá tempo a Deus? Às vezes a gente tem tempo disponível, mas eu já passei por essa situação. Pegar no celular, passa 1 a 2 horas, aí você fica sem tempo e diz: não vai dar tempo de orar hoje, não vai dar tempo de ler a Bíblia, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Mas acredite, houve um tempo que a igreja do Senhor abria a mão do sono para estar perto dele. Acordava nas madrugadas para buscar o Senhor. Houve esse tempo. E esse tempo pode voltar, mas depende de que você queira. Deus só pode agir naquilo que você quer fazer. A oportunidade que você dá para Ele fazer na sua vida, Ele vai agir. Mas você precisa querer que Deus trabalhe. Você precisa dar essa oportunidade para que Ele possa trabalhar através de você. Dê uma chance a Deus de mudar a sua vida, para que você possa mudar a vida das pessoas que você quer bem, das pessoas que você ama. Seja dependente dEle. Dê a oportunidade do Espírito Santo falar com você. Dê a oportunidade do Espírito Santo te abraçar, se você se sentir sozinho. Mas tenha certeza que se você quiser, Ele vai atender você. Ele vai estar com você todo o tempo. Mas você precisa estar com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais abertos e bem atentos para ouvir a voz de Deus. Somos instrumentos pelos quais o amor de Deus brilha para o mundo. Por esse motivo, o apóstolo João escreve que aquele que não ama não conhece a Deus. Está em 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, é o que está escrito, você não ama a Deus. É mentira. Então, para que a gente possa verdadeiramente ser usado, a gente precisa também aprender a amar. E eu não falo de amar por querer. Eu falo de você amar de uma forma racional, de você amar de uma forma inteligente. Você tem condições e capacidade de conduzir as suas emoções. As suas emoções que não podem ditar aquilo que você é diante de Deus. Você não pode fazer somente aquilo que você quer, aquilo que lhe der vontade de fazer. Você precisa amar de forma racional, de modo que você conduza, o seu entendimento de que você tem que amar o próximo. Eu tenho que entender que eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que fazer o melhor para o meu próximo. Não pensar em mim, mas pensar nas dificuldades que o próximo apresentar. Porque eu tenho certeza que toda vez que alguém se disponibiliza a fazer algo por alguém, Deus de forma direta, imediatamente já está trabalhando na vida de alguém, daquela pessoa que se disponibiliza. Então, seja essa pessoa que ama ao próximo de forma incondicional, como Deus nos ama, sem pensar no que ela vai lhe dar em troca, porque às vezes a nossa dificuldade é fazer algo somente para quem nos dá algo em troca, para quem nos devolve algo que a gente dá. Fazer o bem àquele que nos faz também bem. Então, a gente precisa começar a viver pela fé, crendo na cura nas nossas vidas. Começar a materializar aquilo que Deus já escreveu, aquilo que já está no reino espiritual, as mães comecem a amar os seus filhos que estão no mundo das drogas, como se ele já fosse liberto. Comece a tratá-lo como se ele fosse liberto. Ao invés de dar uma palavra de maldição, dizer que você não presta, dizer que te amo, filho. Ame o seu filho, porque você vai ver Deus trabalhar na vida dele. Comece a ser uma pessoa diferente, porque através de você, ele vai ver Deus. E Deus vai trazer ele para a presença dele. Os maridos tratam suas esposas ainda não convertidas como servas do Senhor.
ou vice-versa, comece a tratar sua esposa, esposa comece a tratar seu marido ainda não convertido, como um homem de Deus já, como sacerdote da sua casa. Não digo você fazer aquilo que está contra a palavra de Deus, mas você fazer a vontade de Deus na vida dele. Você fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse, o que está escrito em Efésios, na vida do seu marido. Então, o milagre precisa começar dentro de nós. O milagre na vida daquela mulher não começou quando ela tocou Jesus. Começou quando ela soube que ele estaria na cidade e foi até ele. Assim também eu me lembro que no Egito, quando Moisés estava fugindo de Faraó com o povo hebreu, o milagre, o mar vermelho não se abriu de fora para dentro, se abriu de dentro para fora. O mar vermelho só se abriu porque ele colocou o cajado no mar. Então você precisa se abrir também. Você precisa deixar com que o milagre saia de dentro de você, porque ele começa dentro de você. O milagre precisa se materializar através da forma com que você o encara, através da forma com que você trata o milagre. Se você trata o milagre como algo distante, ele vai ficar distante mesmo. Porque para que o milagre se materialize, você precisa ter fé. Fazer com que o milagre venha à existência através da sua vida, através da sua fé. Porque a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé para poder fazer com que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Amém? Deus é um Deus tão bom que você dá a sua vida e Ele te dá a vida eterna. Você vê, você dá pouco a Ele e Ele te dá infinitamente mais. Então se você der seu coração a Deus, se você der sua vida a Deus, tudo, abrir mão de tudo que lhe afasta dele, tenha certeza que você vai ganhar bem mais. Que os prazeres que você recebe quando você sacia os desejos da carne, os desejos materiais que o homem tem necessidade, a mulher tem necessidade, você vai receber bens espirituais. Só basta você abrir mão deles. E esses bens espirituais lhe enchem de gozo, lhe enchem de paz, lhe enchem de amor, lhe enchem de uma energia tão maravilhosa que você não tem como explicar que bem é esse que Deus te faz. Não tem como você mensurar e não há palavras para você dizer o que é aquilo que você está sentindo naquele momento. Mas você precisa se disponibilizar a amar, você precisa se disponibilizar a deixar Deus trabalhar. Amém? Que Deus possa estar falando conosco nesse ano que se inicia. Que nós possamos dar oportunidade a Deus de trabalhar nas nossas vidas. Que nós não venhamos estar procurando em outras coisas a saída das nossas dificuldades, mas continuar lutando para que elas não nos derrubem, lutando para que Deus possa nos reerguer, para que Deus possa nos levantar. Porque como já foi dito e como todos já sabem, é um ano diferente para todos nós, é um ano cheio de esperança, mas que só vai acontecer se você der oportunidade a Ele. Só vai acontecer as coisas que Deus tem preparado para a sua, para a minha, para as nossas vidas, se nós nos disponibilizarmos a fazer a vontade de Deus, se nós nos disponibilizarmos a buscá-lo de todo o nosso coração, abrir mão daquilo que para o homem é bom e buscar aquilo que é bom para Deus. Amém? Porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então, independente das coisas que nos aconteça durante esse ano, aos olhos humanos de ruim, tenha certeza que se você estiver buscando a Deus, até nisso é o agir de Deus que está fazendo acontecer. Até o que é ruim para os nossos olhos, é Deus quem faz, para que nós possamos ser tratados. Nós precisamos ser tratados por Ele e o tratamento às vezes dói. O tratamento às vezes dói, mas nós precisamos desse tratamento para poder sermos restaurados. Deus não quer a nossa morte, Deus quer que nós sejamos restaurados, Deus quer que nós sejamos curados, como essa mulher foi. Nós não precisamos ficar 12 anos esperando Jesus aparecer, nós podemos ir até Ele. Nós podemos ir tocar nele para que nós possamos ser sarados. Mas você precisa reconhecer que você precisa da cura que vem do Espírito Santo. Você precisa ter convicção de que você precisa ser conduzido por Ele, de que você precisa do direcionamento do Espírito Santo para se tornar um cristão, uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus melhor a cada dia.
Porque você não é um homem ou mulher de Deus quando você anda somente com a Bíblia debaixo do braço, quando você veste uma roupa comprida, um terno. Não é assim que você se torna um homem e uma mulher de Deus. É quando você tem Deus dentro de você. É quando você tem Deus no coração e consegue passar